Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um bolo, vamos dizer, nozudo. Fiz um bolo pro meu marido de aniversário e então eu tive a ideia de poder gravar pra vocês, porque vocês sempre me pedem receitinhas nesse canal. Então lá vai um bolo que eu vamos dizer que meu marido apelidou de nozudo, porque realmente estava com muita nozes, mas estava uma delícia. Então vamos lá pra receita. Ah, um lembrete. A receita vai estar aqui na descrição do vídeo, então quem quiser pegar a receita ela inteirinha, passo a passo dela, da quantidade, de tudo que eu usei, vocês vão lá na descrição, que eu vou deixar tudo anotadinho pra vocês, tá bom? Lembrando que eu estou dobrando essa receita, ok? Vamos lá! Separei os ovos, as claras e as gemas e eu vou bater as claras em neve agora. Aí você pode começar a acrescentar o açúcar, mas tudo aos poucos. Essa massa ela é muito delicada, ela é bem assim, vai deixar uma massa, como que eu posso dizer, bem aerada. Então ela tem que ter aquela leveza da massa. Então você vai acrescentando aos pouquinhos o açúcar. Aí eu fui acrescentando as gemas, uma a uma. É um processo bem delicado, mas é muito gostoso de se fazer esse bolo. Esse bolo aqui é um dos meus especiais. Eu faço ele para tudo, como um bolo gelado, eu faço ele como um bolo de massa para bolos de aniversário, no caso eu estou fazendo agora, né? Ele é muito versátil, essa massa. Despejei uma a uma das gemas. Você pode reparar que eu estou fazendo assim, indo para cima e para baixo com a batedeira, para ajudar minha batedeira a envolver todos os ingredientes. Como é muito pequena o bolo da minha batedeira, eu tive que trocar, porque uma que eu tô dobrando essa receita também, eu tive que trocar. Então eu apenas desencaixei a minha batedeira e comecei a bater ela na mão mesmo, sem o suporte, e acrescentando o restante dos ingredientes. Agora eu tô colocando a farinha e sempre bem aos poucos a farinha, tá? E aqui eu fui alternando, colocava um pouco da farinha, colocava um pouco do leite e ia batendo. Colocava um pouco da farinha, um pouco do leite e ia batendo. Sempre lembrando que essa massa, ela tem que ter aquele toque especial, ela não pode ficar aquela massa pesada. Agora é a vez do fermento, você acrescenta o fermento e você já deixa reservado também uma assadeira para você poder colocar a sua massa depois que você bater. Um lembrete bem importante aqui é que esse segredo desse bolo, para ele não poder murchar, eu coloco sempre alguma das laterais sem untar. Você pode colocar papel vegetal, como no caso eu coloquei papel vegetal, você pode untar ela normal, mas alguma das extremidades da sua forma você deixa ela sem untar. Pra quê? Isso serve para que o bolo não venha a desabar, a murchar. Então, para não ter esse risco, como aqui o clima do Japão tá mudando, tá esfriando, então eu faço essa técnica para que não venha desandar o meu bolo, que ele venha murchar no meio. Você deixa o seu forno pré-aquecido a 170 graus, eu deixei mais ou menos uns 10 minutos ele pré-aquecido e eu deixei mais ou menos uns 60 minutos o bolo assando. É lógico que não foi tudo isso, vai depender da voltagem do forno, vai depender muito do seu forno. Eu tinha feito 2 latas de leite condensado, eu coloquei elas na panela de pressão e cozinhei elas para virar o doce de leite. E aí eu só apenas misturei com o meu recheio que eu escolhi, que foi as nozes. E também separei para não ficar tão doce assim o creme de leite e misturei tudo. Aí você pega as nozes, o doce de leite e o creme de leite, mistura tudo, mexe até todos os ingredientes se incorporarem e você deixa reservando na geladeira. É bom que você faça um dia anterior para que o recheio fique bem consistente. Mas no caso, eu não tive muito tempo, eu tive que fazer esse bolo na madrugada mesmo. Então ele ficou mais ou menos uns 40 minutos, o tempo do bolo assar até eu ir tomar banho e voltar para gravar para vocês novamente. Agora o bolo já ficou prontinho, você pode reparar nele que ele não veio murchar muita coisa, ele está muito alto, muito lindo. E agora a gente vai ter que desenformar ele e colocar numa forma. Eu tive que improvisar algumas formas aqui, porque no caso esse bolo é muito grande e aqui no Japão as coisas são tudo muito pequenas. Então eu tive que improvisar uma forma aqui pra ele, mas no final deu tudo certo. Agora é a hora de cortar o bolo. Eu uso essa técnica há um tempo atrás, eu não sei
porque eu desenvolvi essa mania minha mesmo de pegar a faca de pão, porque ela é bem comprida, né? E eu molho ela debaixo da água e aí eu vou cortando o bolo. Vou sempre molhando a faca, né? Ele não vai esfarelar o bolo e ele corta perfeito. Então, é uma das dicas que eu dou. Comigo funciona, não sei se vai funcionar com você também, mas eu espero que funcione. Aqui é muito opcional. Se você quiser, esse bolo, ele é uma massa assim, um pouco seca, não tão extremamente seca, mas aqui em casa o pessoal gosta de bastante bolos de massa molhadinha. Então, no caso, eu tive que molhar aqui o meu bolo com leite e coloquei também um pouco de açúcar, aí vai do seu paladar. Colocando o recheio na massa, eu fui pegar a outra banda do bolo para poder cobrir ela e também com o mesmo sistema eu molhei também o bolo inteiro, a massa inteira assim, mais mesmo assim nas bordas, porque ela é um pouquinho mais seca, né? Então eu fui molhando com leite. No final ele ficou bem molhadinho, não ficou encharcado, mas ele ficou bem molhadinho. Essa técnica também eu nunca vi ninguém usando, mas foi uma amiga minha que ela me ensinou a fazer. De quando a gente vai molhar o bolo e tem medo dele ficar esparramando, abrindo, né, sair do local, ela me ensinou a colocar esse plástico filme. Então basicamente eu só dobrei o plástico filme e coloquei na lateral dele, em toda a volta do bolo, e por cima eu coloquei mais um plástico filme para poder não ressecar dentro da geladeira. Como ia passar mais ou menos umas 6, 7 horas na geladeira, eu só ia confeitar no outro dia, então eu resolvi fazer dessa maneira. Vamos bater um pouco de bolacha amanteigada com um pouco de nozes também. Eu fiquei pensando qual seria melhor a cobertura para esse bolo, não somente deixar ele no chantilly, então eu resolvi colocar também um pouquinho de nozes e inteirei um pouco com a bolacha amanteigada, que ficou muito gostoso. Então eu triturei a nozes com a bolacha amanteigada e depois você só vai polvilhar o seu bolo por cima. Isso daí é do seu gosto, do seu jeito, do jeito que você quiser. Agora é a hora da cobertura. Eu coloquei 500 ml de creme de leite fresco e coloquei para bater junto com 2 colheres de essência de baunilha. E nessa hora chegou quem? O meu grande amigo ajudante que está aqui para me ajudar. Ele ama ficar aqui na cozinha comigo e eu tava batendo chantilly, mas eu sabia que no final disso tudo ele queria era lamber o chantilly, né? Mas vou fingir aqui que eu não tava sabendo de nada. Ele foi me ajudando a girar o bowl da batedeira e aí eu fui acrescentando o açúcar aos poucos, né? Aí vai do seu gosto, o quanto de açúcar você gosta também. É muito questão de paladar. Então eu fui colocando uma coisa para não ficar muito doce, porque o doce de leite já é doce. Então para não deixar uma coisa mais suave e sobressair um pouco mais a baunilha, eu deixei menos doce para poder sobressair bem a baunilha. E aí no final, ele campeão, ele vence e leva o quê? Leva o quê? Ele leva as 2 colheres. Ele leva os 2 negocinhos aqui da batedeira para ele poder lamber. Quem nunca, né? Quem nunca lambeu isso? Prontinho, chantilly pronto. Agora pronto para você fazer aquela cobertura maravilhosa. Lembrando que você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar corantes, você pode deixar sem cobertura ou fazer outro estilo de cobertura. No caso eu decidi de fazer o chantilly mesmo e só cobrir o bolo. E vocês podem ver que eu não fiz muita questão de deixar muito perfeito, muito lisinho, não. Eu decidi fazer uma coisa bem simples e bem despojada mesmo. Como eu vou acrescentar nozes com a bolacha amanteigada em cima, então eu decidi não arrumar, deixar bem perfeitinho, nada disso. Deixei bem despojado mesmo. Só que aí a gente tenta, né, fazer tudo para complicar a nossa vida, é lógico. Então, para colocar na lateral, eu aconselho a vocês a colocar um pano debaixo da sua forma, que aí na hora que você for jogar seu granulado, as coisas que você vai jogar no bolo, no caso a minha misturinha de nozes, na hora que eu vou acrescentando ele pode cair, então eu fui aparando com a mão. Literalmente você tem que enfiar a mão na massa.
E aí você vai ajudando, apalpando até ela grudar tudinho no chantilly. No final de tudo não faz aquela lambrequeira que eu imaginava que ia fazer, mas ficou um bom resultado. As laterais ficaram todas cobertas, ficou muito, muito bonita. E pra dar aquele toque de nozudo mesmo, peguei algumas nozes, ainda joguei por cima. Por final eu joguei um caramelo, é um estilo de xarope de mel, você joga por cima. Ele é muito, muito usado aqui no Japão. Os japoneses amam colocar ele no pancake, que eles falam, que é aquelas tortinhas, hotcakes, que aqui falam. Então eles gostam de jogar bastante esse melzinho por cima e fica um cheiro maravilhoso. Então ficou esse mel junto com a essência de baunilha e com as nozes, ficou um aroma, gente, maravilhoso. Onde a gente passava, todo mundo perguntava, nossa, é bolo do quê? E esse foi o bolo que eu fiz para o meu marido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não ficou aquela grande coisa, aquela belezura, mas ficou muito gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tentem fazer e se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram, que eu vou amar ver a fotinho de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir todos os ingredientes que eu vou deixar aqui na descrição. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau! What if you would tell me that things don't happen once, they always come back? What if you could